tranquilamente. Nós colocamos agora o grupo de estudos ao vivo no YouTube também, então vamos depois disponibilizar esse link para quem quiser assistir novamente ou assistir depois. Eu vou começar a compartilhar minha tela para trazer, então, as principais provocações desse projeto novo de lei, em que a gente teve... O Cláudio falou aqui que nenhum vídeo está disponível. Acho que pode ser um problema aí, Cláudio, com a tua internet. Mas espero que tu consigas me ver e também ver a apresentação. Esse projeto de lei, ele foi criado em 2019 e o Brasil, inclusive, é um dos primeiros países a se preocupar em legislar nesse assunto. E então, deixa eu abrir aqui para que a gente comece a falar sobre. Bom, a partir de agora eu não vou ver vocês, então qualquer coisa que precisarem, por favor, falem comigo, se porventura travar ou quiserem fazer algum comentário, só ligar o microfone e falar comigo. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Tudo certo? Bom, pessoal, alguém consegue me responder? Eu acho que o Robert que tá aí, se tá dando para ver a tela, tudo certo? Então tá bom. Bom, a ideia de hoje, então, é nós falarmos sobre esse primeiro projeto que foi... existiam 3 projetos, tá, sobre inteligência artificial, e no último ano eles fizeram uma comissão de juristas, inclusive formada pelo ministro Cuevas, do STJ, em que eles reuniram um grupo de estudiosos sobre o assunto, e eles fizeram diversas sugestões a esse projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara e está em tramitação agora no Senado Federal. É um projeto de lei que eu já antecipo que eu achei bastante completo. Eu acho que ele trouxe diversos pontos que nós nos preocupamos e, claro, muitas dessas preocupações vão ser respondidas ao longo desses anos de aplicação de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, nós tivemos a ausência de alguns assuntos que também eu vou trazer no final, que nos preocupa e também vai ser alvo do nosso estudo. Primeiro de tudo, eu queria trazer para vocês um pouco do conceito que eles trouxeram, né, Deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouco aqui a minha tela. Bom, eu queria trazer para vocês um pouco do conceito que eles trouxeram no artigo 2º de inteligência artificial. No início, lá no primeiro projeto de lei que teve antes dessa comissão, era um conceito que ele era muito amplo, e isso dificultava muito porque muitas empresas podiam não estar utilizando de inteligência artificial, mas serem colocadas, né, nessa legislação como utilizadoras por conta desse conceito amplo. Então, eles melhoraram bastante esse conceito, muito pela influência desse grupo de estudos, em que eles trouxeram que a inteligência artificial é um sistema baseado em processo computacional, a partir de um conjunto de objetivos definidos por humanos, que pode, por meio do processamento de dados e de informações, aprender a perceber e a interpretar o ambiente externo, bem como interagir com o ambiente externo, fazendo predições, recomendações, classificações, decisões, e podem, inclusive, utilizar do sistema de aprendizagem de máquina, dos sistemas baseados em conhecimento ou em lógica e de abordagens estatísticas, interferência bayesiana e métodos de pesquisa de otimização. Percebam aqui que a legislação trouxe todos os conceitos que nós aprendemos no último grupo de estudos,
em que a inteligência artificial utiliza, né, de bancos de dados, mas que principalmente ela tem a grande facilidade de aprender e entregar novas funcionalidades para os indivíduos e principalmente fazendo predições e recomendações, né? E aí o projeto de lei anterior trazia principalmente que eram trazia de forma ampla, né? Que eram plataformas, sistemas baseados em como é que eles traziam? Eu não vou lembrar exatamente os termos, mas traziam dizendo que eram ferramentas que usavam de lógica, estatística, né, para entrega de predições, recomendações e tudo mais. Aqui eles excetuaram para que essa dúvida não aconteça. Então, ali na legislação, a gente tem essa exceção dizendo que a lei não se aplica a automações que apenas utilizarem de programação e estatística, porque nós podemos ter diversos programas que só são desenvolvidos, né, através da estatística e através da programação, mas que não necessariamente são uma inteligência artificial, porque uma inteligência artificial, ela precisa realmente interagir com o ambiente externo e não só nos entregar algo de 1 mais 1 é igual a 2 de uma forma automática, né? Isso não é inteligência artificial. Inteligência artificial precisa realmente nos interagir com o ambiente, é fazer, por exemplo, o que o chat GPT fazem, que eu dou uma ordem para ele e ele me entrega uma informação, usando sim de programação e de estatística, mas fazendo com que a gente tenha uma interação maior, né? Uma conclusão maior daqueles pedidos que nós enviamos. Então, em relação ao conceito, eu acho que, claro que existe toda uma aprovação, nós estamos estudando um processo que é um projeto que ainda está sob a aprovação do Senado, mas já acho que trouxeram um conceito muito melhor do que o primeiro projeto apresentado lá em 2020, já trouxe mais nessas considerações para que a gente não tenha uma confusão, principalmente para que empresas que não utilizem de inteligência artificial tenham que estar sob esse projeto de lei. No artigo 3º do projeto de lei, a gente tem os objetivos, né? Por que a inteligência artificial ela deve ser trabalhada e ela deve ser promovida? Então, é basicamente pela promoção do desenvolvimento econômico, pelo aumento da competitividade das empresas, inserção do Brasil nesse cenário de evolução da inteligência artificial, para melhorar os serviços públicos e a implementação de políticas públicas. E esse inciso 4º, ele é muito importante porque ele dá uma boa abertura para que o governo utilize da inteligência artificial, inclusive para melhorar os serviços, mas também é um ponto de preocupação frente à utilização da inteligência artificial em relação às próprias eleições, em relação ao convencimento das pessoas. E isso é um cenário bem importante que nós vamos voltar um pouco mais no final, mas vocês veem que o objetivo aqui do projeto de lei é exemplificar, né? Por que a gente está preocupado com a inteligência artificial, a gente tem que estar preocupado em regulamentar isso. E além, então, disso tudo, também fazer a promoção da pesquisa e do desenvolvimento e cuidar da proteção e preservação do meio ambiente. Inclusive, isso já vem sendo pauta do governo, que vem utilizando aí de dados para que melhore as políticas de proteção e preservação do meio ambiente em projetos já vinculados principalmente à área amazônica. Então, a gente já vem vendo essa evolução mesmo sem a apresentação do projeto, sem a aprovação integral do projeto. E aqui a gente tem os fundamentos de toda essa legislação, né? Os fundamentos são principalmente a questão do desenvolvimento tecnológico e da inovação, a livre iniciativa e a livre concorrência,
Enfim, são diversos fundamentos, e um dos mais importantes que eu trouxe aqui é que toda essa legislação ela precisa ser vista com atenção à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Código de Defesa do Consumidor. Então, todos os fundamentos aqui desse projeto são olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor, e isso é muito importante quando a gente sabe que todas essas ferramentas de inteligência artificial utilizam de dados de consumidores e utilizam também para oportunizarem serviços, né, aos consumidores. Então, aqui bem trouxe a lei sobre todos esses fundamentos. E aqui nós começamos a ver um pouco dos princípios, né, dessa legislação, princípios que são novos frente ao direito e que são legais de a gente dar uma certa atenção, principalmente porque aqui dentro nós falamos muito da questão de ética, da questão de como que nós vamos regulamentar a evolução da inteligência artificial. A primeira delas é a finalidade benéfica. Tudo que eu vou fazer com inteligência artificial tem que ser para o fim de melhorar a vida das pessoas, para o fim de oportunizar benefícios, né, para as pessoas e não o contrário, né, não utilizar só por utilizar. Ela também deve ser centrada no ser humano, dando aí respeito à dignidade humana, à privacidade, à proteção dos dados das pessoas, dos direitos fundamentais, e principalmente quando se tratar de questões relacionadas ao ser humano. A inteligência artificial, ela também deve vir atenta ao princípio da não discriminação. Então, a gente tentar a mitigação de que a gente construa sistemas de cunho discriminatório, né? Então, isso também deve ser olhado como um princípio de entrega dos serviços de inteligência artificial. Isso vai ser um princípio, pessoal, muito importante, porque nós vemos aí diversas plataformas que não têm, de certa forma, o cuidado com essa construção, com essa mitigação de uma ferramenta que é discriminatória, e a gente vai precisar saber, principalmente, como é que isso foi construído para que seja responsabilizado depois, se porventura acontecer de esse princípio não ser entregue, né, na ferramenta. A gente também tem o princípio da neutralidade, que é a recomendação de que os agentes atuantes na cadeia de desenvolvimento dessas operações de sistema de inteligência artificial busquem identificar e mitigar vieses contrários ao disposto na legislação vigente, né? Então, que sejam pessoas neutras. Junto com isso, a questão da transparência, em que as pessoas têm o direito de saber de forma acessível e precisa de como essas soluções foram criadas, que dados foram utilizados para a construção dela. Esse também vai ser um dos princípios muito importantes. Inclusive, eu trouxe aqui eu abri um pouco mais desse princípio da transparência, porque ele traz principalmente quais são as informações que essas pessoas devem ter, né? A primeira delas é quando essas pessoas forem utilizar essas ferramentas, e aí a gente já começa a ver que, claro, a legislação ainda não existe, né? Não está em vigor, mas, por exemplo, quando nós estamos usando um chatbox, as pessoas a empresa vai ser obrigada a informar que nós estamos sendo atendidos por um robô. Então, isso já veio previsto na legislação para que realmente as pessoas estejam cientes que elas não estão falando com um ser humano, e sim com uma máquina. As empresas ou a pessoa natural que estiver por trás dessa máquina também deverá ser pública, né? Então, eu também devo prover as informações de quem está fazendo
aquele sistema, qual a empresa que é responsável por aquele sistema. Por exemplo, o ChatGPT, nós sabemos que os responsáveis pela operação daquele sistema é a empresa OpenAI, mas isso tem que vir muito claro para as pessoas que estiverem utilizando esse serviço. Sobre os critérios gerais que orientam o funcionamento do sistema, isso, por exemplo, no ChatGPT nós não temos muito claro, nós não temos uma transparência em relação ao banco de dados que é usado, em relação a como que se constrói as lógicas e as estatísticas do algoritmo que está sendo usado ali. Então, isso é algo que a legislação impõe para que as empresas se adaptem, né? Que utilizem do princípio da transparência. Outros princípios, então, que a legislação também trouxe foi segurança e prevenção. Então, a utilização de medidas que busquem a segurança não só dos dados, mas das pessoas que estão ali e que sejam de caráter principalmente preventivo, mitigando os riscos da operação do sistema, né? E aí, por exemplo, a gente vê a questão também do ChatGPT, em que muitas pessoas têm falado principalmente da questão de pessoas perguntando para a plataforma como praticar, por exemplo, suicídio, e a plataforma já mitigar esses riscos e prever condutas de segurança e prevenção para que ela responda de uma maneira adequada para uma pessoa que faz uma pergunta dessas. Então, esse também é um dos princípios trazidos pelo projeto, que a inovação seja sempre responsável, né? Que os agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento dessa operação possam se preocupar com a responsabilidade, com aquilo que estão construindo e que isso seja, assim, de muita preocupação, né? De muita ciência de tudo que está acontecendo ali. E da disponibilidade de dados, né? Que não viole os direitos de uso de dados das pessoas, de bancos de dados, que isso seja feito também de forma muito responsável. Aqui, nessa questão da disponibilidade de dados, em relação a esse princípio, a gente tem uma grande preocupação, não só quando a gente olha também a proteção de dados, mas a gente esquece, os usuários, principalmente os consumidores, esquecem que os dados que eles têm em diversas plataformas podem já ser usados, né, numa inteligência artificial, e o quanto eu estou ciente disso e o quanto eu sei dessa minha disponibilidade de dados. No artigo 6º e 7º, nós temos as diretrizes governamentais em relação a essa legislação. Aqui a gente tem, então, diversas indicações de como que o governo vai atuar, de como os órgãos reguladores vão atuar em relação à inteligência artificial. A primeira delas é que o governo ele quer realmente ter uma intervenção subsidiária, ele quer deixar as empresas livres, né, os entes livres para fazer a construção dessas plataformas, e que a intervenção realmente será algo de cunho secundário, né? E não vão atuar de forma ativa em relação à construção dessas. Eles querem realmente que as pessoas tenham liberdade, né? Principalmente as empresas, os cunhos privados tenham liberdade para a construção dessas soluções. A atuação também vai ser setorial. A gestão de tudo isso vai ser baseada em risco, então, realmente, a legislação trouxe aí o intuito de deixar as pessoas livres na construção dessas ferramentas de inteligência artificial. Que eles querem muito a participação social interdisciplinar das pessoas, previram, inclusive, algumas consultas públicas das pessoas em relação a essas ferramentas. E aqui dos temas centrais da legislação é a responsabilidade subjetiva dos agentes. Então, a necessidade de comprovação de dolo e culpa em relação às empresas e aos entes que estão fazendo a produção da inteligência artificial.
e realmente trouxeram diretrizes governamentais para deixar as pessoas livres para a construção dessas ferramentas, né, proporcionando aí um desenvolvimento de forma livre, né, dessas ferramentas. No parágrafo 1º, aqui como um dos destaques da legislação, eu trouxe a preocupação ao incentivo à inovação, em que eles colocam que na gestão com base em risco, a que se refere o inciso 3º do caput deste artigo, a administração pública, nos casos de baixo risco, deverá incentivar a inovação responsável com a utilização de técnicas regulatórias flexíveis. Então, mais uma vez, saliento o quanto a legislação veio para realmente incentivar a construção e não para ser um meio de bloqueio dessas ferramentas, né? Aqui também a gente teve na legislação a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, assim como a gente tem lá no próprio Código de Defesa do Consumidor, quando a utilização do sistema de inteligência artificial envolver relações de consumo, nós não vamos ter uma uma responsabilidade subjetiva, nós vamos ter uma responsabilidade objetiva em que o agente ele vai responder independente de culpa pela reparação que porventura tiver de danos aos consumidores, né? Então aqui a gente teve essa exceção, que foi uma exceção bem importante, mas acompanhando aquilo tudo que a gente já sabe do Código de Defesa do Consumidor. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter uma responsabilidade subjetiva, que vai depender da necessidade de comprovação de dolo e culpa por parte dos agentes, e na questão de haver a relação de consumo, né, nesses casos de relação de consumo, a gente vai fazer a aplicação da responsabilidade objetiva. Quando a questão for da prestação de serviços públicos, né, as pessoas jurídicas de direito público, ou se forem a iniciativa privada prestando serviços públicos, esses agentes responderão pelos danos nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, aqui eles só frisaram de novo, né, que quando essas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado estiverem prestando serviços públicos, eles responderão pelos danos, podendo, inclusive, regressar contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Bom, dito isso e feito todo esse resumo, né, da legislação, é claro que existem outros artigos, eu trouxe aqui os mais importantes, os temas mais importantes para que a gente possa começar a resolver esses dilemas jurídicos que vão ser criados por conta da utilização da inteligência artificial. A gente viu ali que, né, recapitulando, a gente trouxe o conceito de inteligência artificial, que foi um conceito que melhorou, que, né, eles realmente excetuaram ali as coisas que não vão fazer parte do conceito, trouxeram os casos de forma bem explicada. Depois a gente teve os fundamentos, quais são os objetivos da inteligência artificial, as responsabilidades, né, na sua maioria subjetiva, objetiva nos casos das relações de consumo, as diretrizes governamentais, colocando o governo como um ente com um papel de coadjuvante, né, no mercado da inteligência artificial, dando liberdade aí para que as pessoas realmente evoluam com essa tecnologia. Porém, aqui eu trouxe alguns desafios que eu acredito que a legislação não enfrentou e que vão ser alvo de preocupação por parte da gente, né? A primeira delas é a questão da autoridade reguladora. Em nenhum momento a legislação falou sobre a criação de uma autoridade que vá regular, assim como a gente tem, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ter essa fiscalização? Para quem que nós vamos informar, né, sobre
sobre a questão de termos alguma sanção ou de termos alguma infração à legislação. Então, isso, ao meu ver, faltou aqui nessa legislação e a gente vai ter que entender qual que vai ser essa autoridade reguladora nacional. Questão da proteção de dados. A gente viu ali que um dos fundamentos da legislação foi trazer a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente precisa entender como é que esses dados eles estão sendo coletados, né? E como é que eles estão sendo usados. Alguém me avisou aqui que tem alguém com a mão levantada. Alguém precisa falar? Se quiserem mandar as perguntas aqui no chat, como eu tô olhando a outra tela, eu não consigo prestar atenção aqui no que está acontecendo no chat. Mas a gente pode também... Ah, tá. O Robert me avisou aqui. Obrigada, Robert. Bom, outro grande desafio, o desafio, na realidade, que eu estava falando aqui da proteção de dados, eu trouxe principalmente 2 casos que eu queria que a gente começasse a refletir sobre, né? O primeiro é a gente começou a falar muito de inteligência artificial, principalmente pela democratização do ChatGPT. O ChatGPT foi uma plataforma que foi lançada em dezembro. Em um mês, tinha atingido mais de 100 milhões de usuários, marca que, por exemplo, plataformas como o TikTok demoraram 6 meses para atingir. Então, realmente, a gente democratizou, botou aí na boca do povo para todo mundo usar. E... Deixa eu ver. Arthur? Isso. Quer falar? Oi, isso. Tá. Boa noite, doutora. Assim, ó, eu trabalho que a gente fica sigilo das informações. Então, tá travando. Como... Oi. Oi. Tá me ouvindo melhor? Sim, agora sim. Tá, é que eu tô chegando aqui na faculdade, por isso deve estar cortando o sinal, porque eu tô me locomovendo aqui. Eu trabalho como correspondente bancário e uma das informações que a gente tem é em relação ao sigilo das informações. Com essa alteração da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente tem que ter mais clareza na questão da permissão, né, de conceder os dados, de permanecer com os dados do cliente. O cliente também tem a solicitar que seja excluído do cadastro, enfim. Como é que funciona em relação da inteligência artificial essa clareza na permissão ou na exclusão? E, por exemplo, nos termos de uso ali, pode estar mascarado, inclusive, compartilhar os dados com outras empresas, né, como a venda desses dados cadastrais para outras empresas. Existe na legislação uma clareza em relação a essa permissão ou não desse compartilhamento de dados ou dessa permanência dos dados no sistema? Não, nesse projeto de lei, inclusive, é um desses problemas que eu quis trazer aqui, é porque a gente só teve a fundamentação na Lei Geral de Proteção de Dados do projeto de inteligência artificial, dizendo que todas as plataformas que utilizarem inteligência artificial deverão fundamentar as suas atividades na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aqui, Arthur, o que eu vejo é, além do problema de utilização desses dados, é o consumidor ele ter clareza para o que eles vão ser utilizados na inteligência artificial. E vou dar um exemplo que eu trouxe aqui, inclusive no slide, que é o caso da Meta, mais conhecida como Facebook, em que a gente está falando de inteligência artificial agora, é um tema que está em voga, mas a inteligência artificial é algo que já vem de muitos anos, né? E a gente sabe que, por exemplo, uma empresa como a Meta tem um banco de dados gigantesco e ela, por exemplo, utilizou naquele caso do Cambridge Analytica os dados das pessoas para venda a governos, por exemplo, ao governo russo, para campanhas eleitorais.
Então, eu acho que isso é uma das coisas, e a gente não tem uma resposta para isso, é o quanto, claro, as pessoas têm que saber não só da detenção dos dados delas, mas para o que esses dados estão sendo usados. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala também na possibilidade de eu entregar uma mídia para determinado grupo de pessoas, usar a inteligência artificial para entregar fake news. Então, a gente tem esses problemas que vão ser grandes problemas se a gente não trouxer isso de forma mais clara para o consumidor. A gente vai poder olhar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, ao meu ver, trazer isso mais claro no projeto. Isso não ficou tão claro, né, no projeto de lei que a gente tem em relação à inteligência artificial. Outra questão que eu trouxe aqui também em relação a essa proteção de dados é o uso por parte do governo, né? O governo fazer a utilização de dados, inclusive para convencimento de pessoas. Porque ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de estudar o meu banco de dados, entender quais são os perfis das pessoas, eu poder fazer uma campanha eleitoral para que as pessoas votem em determinado candidato e recebam notícias, né, referentes ao que elas querem ouvir de determinado candidato, e isso, inclusive, afete a própria democracia. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem que, sim, falar em proteção de dados e entender, principalmente, para o que esses dados estão sendo usados, né? Porque eles podem ser usados inclusive para fazer ferramentas com inteligência artificial, de entrega de conteúdo, enfim, que podem, inclusive, prejudicar a nossa própria democracia, né? Pois é, em relação a isso, eu vejo que avançou muito em relação ao reconhecimento facial, né? Isso tem ajudado muito. Hoje em dia, tu coloca uma foto na rede social, o próprio Facebook, o Instagram já identifica que é o Arthur naquela foto, ou que aquele grupo de pessoas que ele busca dentro do sistema. Então, isso é útil. Até mesmo para questões... Eu trabalho com crédito com pessoa física, existe muito risco de fraude nessas operações, falsidade de documentos e tal. Então, esse reconhecimento facial que a gente faz no sistema eletrônico seria útil justamente para identificar se de fato aquela pessoa é cliente. Então, por uma questão preventiva de segurança, ele é muito útil. Mas o que preocupa em relação a isso é esse compartilhamento de dados que pode estar mascarado num simples termo de utilização do sistema. Né? Não tem uma coisa precisa ali, uma página exclusiva dizendo sobre o compartilhamento de dados, se a pessoa, o usuário, pede ou não, o que vai ser compartilhado ou não. Então, eu acho que, né, faltou. Eu te questionei se teve alguma mudança. Não, exatamente. A única coisa que eles trouxeram foi o fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente vê isso também muito claro agora com o próprio chat GPT, que tem muitas pessoas, inclusive eu trago aqui para vocês esse cuidado, porque muitas pessoas têm posto informações confidenciais no chat, e a gente não sabe como que o chat vem tratando essas informações, vem tratando esses dados. Então, por exemplo, pedindo para o chat lá gerar uma plataforma, uma planilha, uma ideia de planilha financeira, expondo, por exemplo, os dados financeiros da empresa, achando que o chat não vai fazer uso disso, né, de outras formas. E, na realidade, o que a gente está escrevendo lá, eles podem, sim, muito bem fazer, e a gente não tem acesso ao que eles realmente estão fazendo. Então, a gente ter esse cuidado, principalmente como usuários. E aí a gente pega a questão da inocência das pessoas, por exemplo, quando a gente usa um Facebook, que a gente vai lá e completa todas as nossas informações do perfil, e eles têm acesso a diversos dados nossos que, estudados por uma inteligência artificial, podem trazer ainda mais insights, né? Ainda mais conclusões. Leandro? Leandro, quer falar alguma coisa? Acho que não.
Bom, passando Sim, então um pouco, porque nós Desculpa. Opa, diga. Me escutou aí, professora? Agora sim. Tá ótimo. Não, é que eu tô no carro aqui, tenho dificuldade em ficar clicando aqui. Tô indo para a faculdade. Mas acredito que o que o Arthur falou tem relação talvez com uma ideia de como foi tratada a questão dos cookies. Será que não, André? Arthur, desculpa. Porque nos cookies hoje existe até uma possibilidade de tu aceitar, não aceitar, etc. Eu acredito que dentro da ideia dele poderia haver uma seleção por parte do usuário a ponto de que tipo de informações poderão ser compartilhadas ou poderão ser utilizadas no futuro. Talvez essa seja a ideia dele, não sei se é isso. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Com base no projeto, o processo eletrônico, por exemplo, quando ele recebe a petição e já intima a outra parte de forma automática, de acordo com o conceito dado pelo legislador, isso seria inteligência artificial ou não? Não, porque ele não tem interação, né? Ele não tem. É uma simples automatização. Então, ele excetua ali essa automatização de plataformas em que ele só vai realmente seguir o que está programado em código. E para tu ser considerado uma inteligência artificial, tu precisa entregar algo diferente, né? Uma conclusão em relação àquela ativação. Então, ele trouxe essa exceção. No primeiro projeto, não tinha essa exceção, o que confundia bastante, né? Não, interessante, por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, por exemplo, um contrato inteligente também não é considerado uma inteligência artificial, sob a definição. Um contrato inteligente, a princípio, é que daí teria que usar de... Deixa eu pensar aqui. Em termos do conceito ali, só automatização, não. Mas, ao mesmo tempo, o contrato inteligente, ele pode usar de um banco de dados, né, para fazer alguma conclusão. Então, daí já... Ele pode usar um banco de dados, ele, na verdade, realiza operações de forma automatizada, mas é um interessante pensamento. Eu só queria te provocar, na verdade. Eu acho que a nossa ideia aqui é exatamente essa provocação. Acho que a gente pode pensar aí. Eu também não tenho uma certeza para poder te dizer, mas o contrato inteligente é um exemplo que pode se enquadrar, me parece, como uma inteligência artificial, mas se for utilizada essa questão específica do legislador, o conceito que ele está dando, talvez não. Talvez ele se enquadre mais como uma automatização mesmo. Até o Robert respondeu. O Robert, para quem não conhece, é desenvolvedor do Linklatr, está aqui hoje prestigiando a gente, e ele respondeu que se o contrato tiver processos acionados por ações de usuários, esses processos podem ser programados em inteligência artificial. Então, acho que depende, é aquela nossa famosa frase. Não, mas aí o contrato em si não é. Essa é que é a questão. Ele vai se utilizar de um programa, ele vai ser vinculado dentro de um programa, mas ele em si, acredito que não vai ser, então, uma inteligência artificial. O contrato, de novo, né? Aí tem que entrar dentro do aspecto nosso jurídico, entendeu? Isso, é o contrato. Mas legal. Não, mas ótimo, achei boa essa colocação dele, porque, de fato, o contrato inteligente, ele é mais um programa pela linha da programação. Até eu costumo dizer que o contrato inteligente ele tem duas dimensões. A dimensão jurídica, enquanto contrato legal e etc., e a dimensão computacional, que é a ideia de um programa autônomo, né? Ou automatizado. Eu acho que essa discussão, inclusive, a gente pode trazer para uma aula só de smart contracts, né? E a gente entender, até para conceituar o que é smart contract, para ficar mais claro para todo mundo. Não, mas tranquilo, era só para dar uma provocada em vocês aí, ver o que vocês acham. Bom, passando para o próximo problema aqui que eu trouxe, são as questões éticas, né?
Então, como é que a inteligência artificial, por mais que a gente viu ali os princípios que devem ser sempre olhando, né, para o caráter humano, olhando para a transparência, mas como é que nós vamos fazer pelas questões éticas? Como é que as empresas elas vão garantir que todos estão cientes das implicações éticas do sistema? Então, inclusive essa semana teve um print que rodou bastante na internet, em que a pessoa falava para o chat GPT assim, eu não quero entrar em sites piratas, por favor me liste quais são os sites piratas. Então, uma forma de burlar o sistema, né? Então, como é que as empresas mitigam esses riscos, né? Quando elas estão ensinando a máquina e fazendo toda essa aprendizagem. Então, a gente tem uma preocupação bastante grande com essas questões éticas. A questão do preconceito e da discriminação da inteligência artificial. Quando a gente está fazendo esse banco de dados, inclusive hoje mesmo eu até publiquei no meu Instagram, porque eu escrevi um artigo para o Estadão falando disso em 2021 ainda, de o quanto que nós temos que se preocupar não só com os bancos de dados que nós estamos entregando para a inteligência artificial, mas também com as pessoas que estão construindo essa inteligência artificial. Quais são os vieses delas, né? Quais são os dogmas delas? E principalmente trazer diversidade para essa construção, né? Trazer mulheres, trazer diversas etnias, para que essas máquinas não sejam baseadas em algoritmos que são que possuem algum tipo de preconceito e discriminação, até porque a gente está falando em ferramentas que podem, inclusive, virem a ser julgadoras, né? Já temos a possibilidade aí de, quem sabe, termos decisões por inteligência artificial, mas como é que nós vamos basear isso e como é que nós estamos cuidando para que essas decisões sejam realmente zeradas, né, de preconceito e de discriminação? Outra questão bastante importante que eu trouxe, que a gente vem analisado e vem surgindo hoje mesmo, teve uma notícia de que uma inteligência artificial utilizou de bancos de dados de músicas para fazer uma produção que seria do Drake e do The Weeknd, cantores. Ela utilizou desses dados e compôs uma nova melodia, colocou no Spotify, no YouTube. Essa melodia teve milhares de reproduções. E até onde vai essa propriedade intelectual, esse direito autoral, né, em cima desse som? Porque o que acontece? A inteligência artificial pega um banco de dados que é público, então esses artistas têm músicas, vídeos que estão na internet, estão de forma pública. Essa IA pega esse banco de dados, faz uma nova música completamente nova, só com esses insights, mas de quem que é esse direito autoral? Essa música foi colocada no Spotify e no YouTube, mas a gravadora dos dois artistas conseguiu a exclusão dessa música das plataformas, mas ela já tinha gerado, inclusive, receita, porque teve milhares, né, de reproduções. E aí a gente se questiona como é que vai ser a propriedade intelectual em relação a isso. Ou, por exemplo, uma plataforma como a Midjourney, que faz imagens, mas tem o banco de imagens, através de um banco de imagens públicos, ela pega essas imagens e transforma elas em imagens completamente diferentes. Como é que fica isso em relação, né, ao direito autoral? Isso, inclusive, é um dos desafios que eu trouxe aqui ao final, para que a gente possa pensar para o próximo grupo. Então, isso é uma das coisas que o direito vai ter que se preocupar. E aí, aqui, claro que a gente pode continuar mais um pouco a discussão, mas a ideia é que esse grupo de estudos realmente também consiga fazer a produção, entregar aí algo, né, para o setor jurídico. Então, eu trouxe aqui 2 desafios que eu gostaria que vocês se dividissem para que a gente
tentasse, de alguma forma, trazer uma resposta olhando para o projeto de lei que nós temos. Depois eu vou mandar no grupo ali o link do projeto. Olhando também para a Lei Geral de Proteção de Dados e olhando para outras legislações vigentes, né, em relação ao assunto. O primeiro é o desafio da propriedade intelectual. Eu trouxe aqui um problema em que o Tom, que é a pessoa que eu botei aqui, pediu ao site Midjourney para que gerasse imagens de animais que mesclassem as obras de arte do artista Romero Brito e de Van Gogh. Aí a plataforma produziu lá essas imagens e, após essa geração, ele imprimiu as imagens, transformou em caderno e montou um e-commerce que já fatura mais de R$20 mil mensais. Teria o artista Romero Brito direito à parte da remuneração da empresa? Olhando, claro, o projeto de lei e a lei de propriedade intelectual. Esse é um dos problemas que eu quero que vocês pensem a respeito para o próximo grupo. Outro desafio também, que é um desafio de discriminação e preconceito. Isso aqui é um caso real, tá? Que aconteceu. Eu só mudei o nome das pessoas, mas nós, como advogados, como é que nós vamos fazer em relação a isso, né? Então, a Lúcia tem 30 anos, ela foi juntamente ao banco com seus 2 sócios, o César, de 32, e o Irineu, de 29 anos, para pedir um empréstimo de pessoa física. A Lúcia pediu 50 mil de empréstimo e botou em garantia o carro e o apartamento. O César e o Irineu, eles pediram os dois 100 mil reais e trouxeram de garantia apenas os seus carros. Ao fazer a análise, o algoritmo do banco recusou o empréstimo da Lúcia e aprovou para o César e para o Irineu, mesmo apresentadas todas essas condições. Com base no projeto de lei 21 de 2020, como advogado de Lúcia, quais as providências tomaria e sob quais fundamentos? Aqui eu trouxe principalmente para a gente ver o quanto esse projeto de lei ele está ou não completo em relação a tudo isso. E isso são dilemas que vão acontecer, né? Já estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais, em que a gente vai enfrentar um certo preconceito de máquina. Se vocês puderem, Cláudia, depois eu vou te passar, se tu puder me mandar uma mensagem, eu te passo o grupo do WhatsApp, ou até se alguém puder já passar aqui o link pro Cláudio. Eu gostaria muito que vocês se dividissem, eu vou mandar ali no grupo do WhatsApp esses 2 desafios como enquete, e vocês podem se dividir ali para o que cada um vai estudar para o próximo grupo. E daí no próximo grupo eu vou pedir para que cada um fale um pouco e de forma bem informal e descontraída traga aqui quais são os pensamentos e o que achou de resposta em relação a esses 2 problemas, de possíveis respostas, né, pessoal? Porque, assim como eu falei, é um projeto de lei, ainda não foi aprovado, e também a gente tem aí diversas coisas que podem impactar, né, na resolução desses problemas. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa, enfim, trazer algo para o grupo? Não? Eu vou mandar para vocês o grupo, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Eu vou mandar para vocês o link do grupo aqui para que vocês 2 possam entrar, já que vocês não estão ainda no grupo. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês falassem, então, o que vocês acharam do grupo. Se vocês entenderam, se está tudo certo, podem escrever aqui no chat. E se porventura tiverem alguma dica de alguma possibilidade de mudança, inclusive na forma como nós conduzimos aqui o grupo,
Sintam-se à vontade, críticas e sugestões e elogios serão bem-vindos. Arthur, a ideia é que a gente divida isso, vai ser uma explanação bem rápida de cada um. Acredito que cerca de 20 minutos para cada problema, porque aí também nós vamos falar um pouquinho de ChatGPT no próximo grupo. Sim, eu posso te enviar. Cláudia, tu tem recebido os e-mails do grupo? Porque daí eu vou enviar lá no... O microfone tá fechado, não dá para escutar. Opa. Eu vou fazer o seguinte, então, Cláudia, já que tu tem acesso ao e-mail, eu vou mandar lá os slides, o e-mail para todos vocês que estão cadastrados lá no grupo. E vou mandar aqui o link de acesso do grupo do WhatsApp para que todos possam participar também. Pronto, eu coloquei no chat o link do WhatsApp. Então, quem ainda não faz parte do grupo e quiser entrar por lá, aí eu vou fazer a enquete para ver com quem que cada um quer ficar lá de assunto. E daí a gente combina por lá e pelo e-mail também como é que nós vamos fazer no próximo grupo de estudos. Mas a ideia é que a gente traga soluções para esses dois problemas e que a gente depois também possa, de alguma forma, fazer alguma produção. E aí a gente vai contar com a ajuda do professor Leandro aí para a produção de algum artigo ou algo nesse sentido. Doutora, isso. Alguma dúvida? Quanto ao grupo do WhatsApp, eu estou clicando aqui e ele só fica carregando lá no WhatsApp. Teria como a senhora mandar, de repente, pelo e-mail? Porque Claro. ele não está carregando aqui, não consigo acessar ele. Ah, tá. Não, tranquilo, Julia, eu mando sim. Eu mando Obrigada. junto com o material ali para vocês daí. É isso, pessoal. Então, nos vemos no próximo grupo para a resolução desses dois problemas e para falarmos sobre ChatGPT. Até a próxima, então, eu fico disponível se vocês quiserem também qualquer coisa. O meu e-mail é caroline@linkley.com.br. Tá bom? Eu vou mandar por e-mail então, Daniele. Até a próxima. Tchau, boa noite.